Oi, charmosa! Bem-vinda a mais um vídeo aqui no canal Charme-se. E hoje esse vídeo é para responder uma sugestão que eu recebi lá no Instagram da Andrea. A Andrea me pediu para eu dividir aqui com todo mundo como que é a minha rotina, né? Como que eu consigo conciliar a maternidade com todo o resto da minha vida. Então, eu espero que esse vídeo possa inspirar outras mães aí na sua rotina, no seu dia a dia. Bora lá! Bom, antes de dividir um pouco mais detalhadamente sobre a minha rotina materna com vocês, existem algumas coisas que eu gostaria de pontuar, algumas coisas que são muito relevantes e fazem todo sentido, tá? Para poder a gente conseguir se conectar melhor. Bom, primeiro, eu vejo que uma grande parte das pessoas, quando fala sobre maternidade, acaba colocando todas as mães numa cestinha só. Como se todas as mães estivessem, por exemplo, no mesmo barco. Quando a gente fala de maternidade, a gente tem que entender que estamos todas no mesmo bar, mas não no mesmo barco. E quando a gente entende isso, a gente passa a respeitar melhor umas às outras. Porque eu já vi muitas vezes alguns gurus sobre maternidade mesmo falarem algumas coisas como se fosse uma realidade, uma para todo mundo, né, como se fosse uma verdade absoluta, e algumas mães se sentirem menos mães, sabe? Começarem a comentar ali e falarem: "Nossa, agora eu me sinto uma péssima mãe". Então a gente tem que aprender a respeitar todas as mães, todas as realidades, porque assim a gente consegue abraçar todas, assim a gente consegue inspirar melhor todas e ajudar umas às outras de verdade, tá? Porque a partir do momento que você enxerga apenas a sua maternidade como uma realidade, como uma verdade absoluta, você acaba falando, né? Você acaba agindo como se a maternidade das outras mulheres que não são ali equiparadas à sua, como se não fosse maternidade, né? Você não legaliza essa maternidade delas. Então isso é muito triste porque a gente acaba distanciando outras mães, né? Ah, não faz parte da minha realidade, então aquilo ali não é maternidade. Então acredito que isso acaba distanciando a gente. E, e por que que isso é muito ruim? Porque isso acaba enfraquecendo mesmo a visão de maternidade das outras mulheres, porque a maternidade não é uma coisa fácil. A gente sabe, né? A gente está vivendo na pele todo dia. Então, o que a gente precisa fazer é realmente se unir, é ter mais empatia umas com as outras. Porque, por exemplo, a minha maternidade, ela pode ser um pouco mais fácil, digamos assim, porque eu tenho meu marido que faz a parte dele, porque eu tenho uma rede de apoio. Então, se eu chegar aqui e despejar em cima de você a minha rotina, que talvez seja uma rotina um pouco mais leve do que a sua, você aí do outro lado pode pensar: poxa vida, a minha maternidade é um caos, poxa vida, ela consegue, eu não consigo. Então, não pense nisso, tá? Porque cada maternidade tá ali ligada a uma realidade diferente. Então, eu vou aqui expor para vocês como que é a minha rotina, mas é de uma forma que venha inspirar vocês e não para poder deixar vocês às vezes tristes, né? Porque alguma coisa aí nessa rotina talvez você não consiga fazer, tá? Então, assim, se inspire de uma forma que você possa olhar essa rotina materna de um outro ângulo. Poxa vida, a Simone consegue fazer tal coisa, mas será que se eu priorizar algumas coisas nessa área e delegar algumas coisas na outra área, será que eu também não consigo fazer algumas coisas que eu queira, tá? Então esse vídeo é para te inspirar, esse vídeo é para te abraçar, tá? É para falar que sim, você é uma mãe incrível, tá bom? Independente de qualquer coisa, independente se você às vezes, né, não consiga ficar um tempo a mais ali brincando com seu filho porque você trabalha fora, tá bom? Porque a gente sabe que a maternidade, no fundo a gente sempre sabe que a maternidade é muito difícil,
né? Para as mães, principalmente. Mas a gente sempre acaba se cobrando mais também. E isso vai deixando a gente um pouquinho triste, o coração um pouquinho triste. Mas calma, mãe. Respira fundo, tá? Tudo vai dar certo. Outra coisa muito importante que eu acabei de falar sobre priorizar e delegar. Isso é muito importante na nossa rotina. Porque, mãe, entenda uma coisa: é impossível você dar conta de tudo, tá? Tira isso da sua cabeça. Ah, eu tenho que dar conta de tudo. Não, não tem, porque isso é impossível. Isso vai deixar você doente, tá? No início, eu sempre pensava, não, tem que dar conta de tudo. Tem que arrumar casa, tem que cuidar de criança, tem que trabalhar, tem que estudar. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Você não é um robô, tá? Então você tem que priorizar. Peraí, o que eu vou fazer? A nossa prioridade, a gente sabe que o primeiro lugar é as crianças, né? A família. Então, vai priorizando aí. O que é importante? As crianças estão bem? Outra coisa que você precisa priorizar é você. No início, quando eu tive a Isabela, que é a minha primeira filha, eu tenho a Isabela, que tem 3 anos de idade, e a Maria, que tem 4 meses. E então, assim, acho que eu vou deixar isso no vídeo, porque a gente rotina materna. Tô conseguindo gravar esse vídeo depois da meia-noite. Vai vendo aí. Então, eu me sentia culpada por me cuidar. Sério, minha primeira filha. Eu me senti culpada por me cuidar até eu entender que eu precisava me cuidar. Não era simplesmente uma vaidade minha. Era uma necessidade. Porque a partir do momento que eu me cuidava, eu ficava bem para poder conseguir cuidar das minhas filhas. Para poder conseguir trabalhar. Para poder conseguir cuidar da minha família, da minha casa. Então, você também tem que se priorizar, mulher. Porque para você conseguir dar conta do que você quer dar conta, você precisa estar bem, você precisa estar saudável. Então, cuide de você. Cuidar de você precisa ser uma prioridade na sua vida. Autocuidado. É imprescindível, é necessário, tá? Então, assim, você tem que coloca no papel mesmo, tá? Não fica só pensando, não. Coloca no papel mesmo. O que é prioridade para mim? O que eu tenho que fazer? E o que eu não vou dar conta de fazer e que eu vou ter que delegar para outras pessoas. Um exemplo aqui em casa. Eu preciso delegar a faxina da casa. Não tem como eu fazer uma faxina completa, deixar a casa 100% limpa, tendo tantas outras coisas para fazer. Então, assim, no dia a dia eu varro, eu passo um pano, eu faço alguma coisa, mas aquela faxina que a gente sabe que tem que ter, é isso daí eu delego, tá? Porque, amada, a gente sabe que a gente não dá conta de tudo. E tá tudo bem não dar conta de tudo, tá? Você não é um robô, você é uma mãe maravilhosa. Bom, agora é a hora em que eu falo sobre a minha rotina pra vocês, um pouquinho como é que é. Vou tentar ser breve pra esse vídeo não ficar muito grande, tá? Mas vamos lá. A minha rotina materna pra vocês, tentando dar conta do que eu preciso dar conta. Eu sei, eu entendo que, como eu já falei anteriormente, eu preciso me cuidar, eu preciso me priorizar também, porque eu preciso de saúde para cuidar das minhas filhas. Então, eu tenho muito cuidado em não ficar exausta, tá? Por exemplo, eu tenho muito cuidado de não me sobrecarregar isso, de não me sobrecarregar, porque isso vai me deixar exausta. E se eu estiver exausta, cansada, sem me cuidar, eu não vou ter paciência com as meninas. E aí depois eu vou ficar me culpando. Então, eu preciso me priorizar, voltando naquilo que eu já falei anteriormente. Se priorizar é importante. Você precisa estar bem para você dar conta do que você precisa fazer. Lembrando que você não precisa dar conta de tudo, porque é humanamente impossível, tá? Então, dê conta do que é para você dar conta e delegue o que você não consegue fazer. Eu sei que a realidade de algumas mulheres é diferente, algumas mulheres não conseguem delegar tanta coisa, mas tenta analisar. Eu não sei como é que é a tua rotina, mas tenta analisar como que você pode deixar essa rotina um pouco melhor para você, um pouco menos pesada, tá? Tenta rever algumas coisas, tá bom? Bom, vamos lá. Acordei de manhã, a Isabela já tem 3 anos, então ela já vai pra escola. Já dou café pro pessoal, criança no banho, as duas, porque a Maria é pequenininha, então assim,
Dar banho de manhã eu gosto muito porque relaxa o bebê, se dá uma mamar, ela dorme melhor. Eu gosto muito de trabalhar de manhã. Eu sinto que eu rendo mais na parte da manhã. Então, dou café da manhã pro pessoal, já despacho eles pro trabalho e pra escola. E aí, como eu rendo mais de manhã, às vezes, né, não é todos os dias, né, eu tomo meu café também e aí eu já começo a fazer uma faxininha, tipo, passo um paninho, varro, né, e depois eu já começo com os trabalhos do escritório. Esse passo um paninho e varre e começar essa fase do escritório, lembrando que eu tenho um bebê de 4 meses em casa. Então, às vezes, ela tá dormindo e às vezes não. Às vezes ela fica de boa no no brecinho, não, no carrinho, e às vezes não. E o que, que eu faço? Se eu tiver varrendo, eu coloco ela no sling ou eu deixo ela no carrinho de bebê e vou empurrando. Se eu estiver já fazendo os trabalhos de escritório, aí eu deixo no carrinho de bebê, vou empurrando com o pé e vou fazendo. Quando eu estava só com a. Quando eu tinha apenas a Isabela, eu tinha uma babá aqui em casa, né? Só na parte da manhã. É na parte da manhã que eu gosto mais de fazer os trabalhos do escritório. E só que essa babá, ela tá trabalhando com outras coisas agora. E você delegar, né, para as outras pessoas ficarem com seus filhos é muito complicado. Tem que ser uma pessoa muito responsável que você confie. Então eu decidi não contratar babá mais. E eu tenho conseguido, tem dado certo, então eu vou deixar assim, sem babá por enquanto. Então é assim que eu faço, junto com ela. Criança tá mais enjoadinha, coloco no sling, balanço no carrinho, ou deixo ela um pouquinho no colo, até ela ficar mais tranquilinha e eu colocar ela no carrinho de novo para eu conseguir fazer as tarefas. E é assim na parte da manhã. E aí, antes da Isabela já chegar da escola, que ela chega mais ou menos às meia-dia, aí eu já preparo, já vou deixando o almoço esquentado, eu já vou fazendo o almoço. Uma coisa que eu gosto muito é de panela elétrica, gente, ela salva nossa vida, é muito prática. E também deixar a comida, você também pode optar por deixar a comida da semana pronta. Eu não faço isso. Eu costumo fazer a comida, sei lá, de 2 em 2 dias, depende muito. Meu marido não come em casa, não costuma almoçar em casa, é só a gente. Então eu faço pouquinha comida. Então não precisa deixar muita coisa pronta, sabe? Eu gosto muito de comida fresca também. E aí na parte da tarde eu tô com 2 crianças em casa. Na parte da tarde eu consigo fazer algum trabalho? Às vezes eu preciso fazer. Às vezes eu não consigo dar conta de tudo só na parte da manhã. Então, às vezes eu preciso fazer uma nota fiscal, às vezes eu preciso ligar para um cliente. Então, é aquele se vira nos 30 básico, tá? Não é fácil não. Mas aí às vezes eu deixo a Isabela vendo um desenho, né? E aí a gente entra naquela questão das telas. O que é que eu penso? Aquilo que eu falei. Estamos todas no mesmo mar, mas não no mesmo barco. Então, assim, eu não julgo a ninguém. Não quer dar tela, não dê tela pro seu filho. Quer dar tela, saiba regular. Criança não pode ficar com o celular sozinho na mão, porque eles são mais espertos do que a gente, pode acabar acessando algum conteúdo que não é pra eles. Então, assim, vai dar tela, tem que ser um tempo adequado para a idade, né? Não pode ficar o dia inteiro. E a criança precisa correr, precisa pular. Às vezes eu não deixo ela vendo desenho, eu deixo ela brincando pertinho de mim ali. Tá tudo bem também. E às vezes a criança mais enjoadinha, às vezes a criança quer colo, né? A Isabela, ela tem 3 anos, ela já tinha parado de mamar. Mas como ela tem uma irmãzinha que mama, ela acabou voltando a mamar. Então você pensa, 2 crianças mamando em casa. Então, às vezes, a Isabela já fica mais enjoadinha também, quer um pouquinho de colo. E aí, na parte da tarde, é um horário que eu deixo também para brincar com elas. O horário de brincar com criança, gente, é imprescindível. Tem que ter no mínimo uns 20 minutos aí por dia, né? Principalmente se você trabalhar fora. Eu, como trabalho em casa, consigo ter mais tempo com elas, mais tempo de qualidade. Mas para as mães que trabalham fora, pelo menos uns 20 minutos, meia hora, quando você chega do trabalho, eu sei que você chega cansada, mãe, mas esses minutinhos que a gente passa com a criança é muito bom e importante para o desenvolvimento delas. A gente precisa brincar com as crianças, a gente precisa olhar no olho delas para elas entenderem que elas são importantes na nossa vida, tá? Então, na parte da tarde,
Aí se eu tiver que fazer alguma coisa do trabalho, eu faço, vou dando meus pulos, criança no carrinho. Ai, mamãe, quero colo. Dou uns beijinhos, pego no colo, deixo a criança ali. Tento explicar pra ela, né, que a Isabela já é grande, explico pra ela, filha, agora eu preciso fazer um trabalho. Daqui a pouco eu te pego de novo, né? E aí tem aquele nosso momento. Eu gosto muito de ter o momento delas da brincadeira logo quando a Isabela chega da escola. Por quê? Quando a criança chega da escola, ela costuma chegar bem cansadinha, bem irritada. E como a Isabela já chega na horário do almoço, e criança pequena não come muito bem, então eu já deixo esse momento todo para ela. Então ela já chega enjoadinha, já pega no colo, já leva pro banho, dou o almoço, e esse almoço às vezes demora. Lembra sobre a gente prestar atenção de que o horário, a nossa rotina pode ser adaptável? Às vezes o almoço é rapidinho, às vezes o almoço já prolonga. Aí eu já engato na brincadeira, já aproveito, já brinco, já corro, brinco de boneca, brinco de várias coisas. Eu vejo um pouquinho de desenho junto também depois. E como elas estão pequenininhas, né? Tem a famosa sonequinha da tarde. Aí eu aproveito essa sonequinha. E eu coloco as duas para dormir junto. O que eu faço? Eu costumo colocar a Maria para dormir primeiro. Dou mamar, faço a Maria dormir primeiro e depois eu faço a Isabela dormir. E nessa sonequinha da tarde eu já aproveito para trabalhar, para fazer as coisas mais importantes, né? Que com criança às vezes eu não conseguiria fazer. Aí eu já corro ali para fazer, porque as pessoas falam: não, quando a criança dormir, você aproveita para dormir o quê, meu amor? A realidade é diferente. Criança dormiu, a gente trabalha. E aí, volto ali pro meu trabalho. Se por acaso eu tô num dia muito tranquilo no meu trabalho e eu consegui fazer tudo pela manhã, aí eu aproveito essa sonequinha da tarde, às vezes para descansar ou para poder adiantar alguma coisa da faculdade, tá? Porque as coisas da minha faculdade eu costumo fazer à noite, tá? De noite. Só que para poder não ficar muito cansada, às vezes eu passo para de tarde, quando elas estão dormindo, tá? Por quê? Às vezes à noite eu fico estudando muito tempo, aí às vezes eu vou dormir 1 hora da manhã, às vezes 2 horas da manhã, então no outro dia eu tô acabada. Então assim, se eu ficar dormindo muito tarde, eu vou ficar exausta, meu rendimento no trabalho vai cair e eu não vou ter paciência com as meninas, né? Então eu penso assim, se por acaso algum dia, na verdade, alguma noite, eu tiver que ficar um pouco mais acordada por causa, né, das demandas da faculdade, então no outro dia eu vou priorizar o meu sono. É assim que eu faço, para poder eu não ficar exausta, para poder eu conseguir resgatar o meu sono, né? Porque sono, gente, sono de qualidade é saúde, né? Ah, e muito importante. E às vezes, quando eu vejo que no outro dia eu aproveitei para dormir à noite, mas mesmo assim eu continuei um pouco cansada, aí eu tento manejar a minha rotina diária para que eu consiga descansar na hora que elas forem dormir de tarde, para poder eu recuperar também meu sono. Porque não dá para eu chegar aqui para vocês e lançar, olha, vocês têm que dormir, porque gente, né? A gente tem que fazer várias coisas. Então, assim, às vezes não vai dar pra gente dormir. Às vezes a criança vai estar doente também. Às vezes você nem tá fazendo faculdade como eu. Mas às vezes uma criança fica doente à noite. E aí você tem que passar a noite ali em claro com a criança no seu colo. Você tem que acordar às vezes de madrugada para dar remédio e você não vai dormir. E aí no outro dia você vai estar exausta. Então, tenta fazer isso. Recompensa o seu sono, tá? Bom, é isso. Essa é minha rotina, tá? É... Essa é minha rotina sem filtro. Cada dia é uma coisa. Eu sigo, eu tento seguir mais ou menos isso aí que eu falei pra vocês. Mas cada dia é uma coisa. Cada dia é uma coisa diferente. Tem dia que eu consigo fazer coisas a mais, tem dia que eu consigo fazer coisas a menos. E eu acredito que
o segredo ou não segredo para eu conseguir dar conta, né, das coisas que eu tenho que dar de uma maneira mais leve é entender que tá tudo certo, que eu não preciso me sobrecarregar, tá tudo certo porque eu não vou dar conta de tudo mesmo. A realidade materna da outra mulher é diferente do que a minha, e isso não faz com que eu seja menos mãe que ela, nem que ela seja menos mãe que eu, né? E que a gente tem que se respeitar, a gente tem que se abraçar mais, e que a maternidade é difícil, mas as melhores coisas da vida são difíceis, tá? Então, espero que vocês tenham gostado, espero inspirar outras mulheres, outras mães com o meu vídeo. Se por acaso ficou alguma dúvida sobre a minha rotina, comenta aqui, tá? Comenta também se vocês gostaram, pra eu saber, e mandem mais sugestões de vídeo. Vocês podem mandar sugestões por aqui, lá pelo site da Charmesse também, e lá pelo Instagram, me sigam no Instagram que eu vou amar vocês por lá. E a galerinha do YouTube por lá também. Um beijão e até o próximo vídeo.